Olá, sejam bem-vindos ao Narrativas Fantásticas, o seu podcast dedicado a histórias do gênero fantástico, seja na literatura, cinema, quadrinhos ou TV, sempre com um foco especial na produção independente. Meu nome é Elder Maia e hoje trago para vocês uma ótima conversa que tive com o escritor Duda Falcão, autor de coletâneas e romances de terror. Mas antes, peço que divulguem o podcast em suas redes sociais e que nos sigam no Facebook e Instagram. Não deixem também de assinar o podcast em sua plataforma de preferência: YouTube, Castbox, Spotify, Stitcher e SoundCloud. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Hoje nós temos o prazer de receber diretamente do Rio Grande do Sul, Duda Falcão, escritor com inúmeros livros publicados, que gentilmente aceitou o meu convite para uma entrevista no podcast. Seja bem-vindo, Duda. Boa noite. Boa noite, Elden. Muito obrigado pelo convite, cara. Fiquei entusiasmado em conversar aí contigo e ter sido convidado. Valeu mesmo. Não, eu que agradeço. Nós iremos nos beneficiar da sua experiência, não só eu, como os ouvintes. Sendo assim, eu já queria começar até te perguntando quando foi e por que você começou a escrever histórias fantásticas? Puxa, cara, isso vem de longa data. Na verdade, assim, eu sempre gostei de criar histórias desde criança, né? E eu acho que esse contato com histórias em quadrinhos que eu sempre tive, com filmes, com desenhos animados que eu gostava muito, me ajudou a querer escrever as minhas próprias histórias. Mas eu tenho uma experiência bem interessante e eu acho que aí vale falar um pouco sobre escola, né? O quanto a educação é importante. Eu me lembro muito bem de uma das histórias que eu escrevi em torno, assim, de 11, 12 anos de idade. Eu escrevi uma história ao estilo de Caverna do Dragão e, e eu li, né, na sala de aula para a professora e para todos os meus colegas. A professora tinha gostado muito e ela me perguntou: olha, eu gostaria de ler para os teus colegas a tua história. Eu disse: que legal, professora. Então ela leu e isso para mim foi quase como, na verdade, como uma primeira publicação, porque aquela sensação de eu ter os meus colegas depois conversando comigo sobre o que eu tinha escrito, de terem batido palmas para a minha história no final da aula, aquilo tudo me ajudou muito a querer continuar escrevendo. Então, a educação, a escola, né, que incentiva os seus alunos com as artes, eu acho que é algo fundamental, né, nesse processo. Sim, sim, com certeza. As artes são muito importantes para o ser humano, para a sociedade, né? É claro que, né, toda a questão, né, depois de continuar escrevendo, né, eu fui fazendo outras coisas ao longo da vida e fui só ter a minha primeira publicação muito tempo depois, né? Eu publiquei meu primeiro conto em 2009, era um conto de terror, né, uma história de vampiros, e o meu primeiro livro de contos foi o Mausoléu, de 2013. Mas muito interessante que o próprio título desse livro eu eu reescrevi, né, uma história que eu tinha escrito aos 17 anos de idade, algo que eu também, então, eu já estava trabalhando com isso há bastante tempo, ao longo da vida, mas sem ter, digamos assim, dado conta de uma questão profissional desde o início, né? Eu demorei um pouquinho para querer investir em ser um profissional da escrita. Sobre esse ponto, eu soube que no início, de uma forma mais descompromissada, você criou um blog chamado Ilana nas Terras de Lu, não sei se eu pronunciei direito. Puxa, desencavou essa informação aí, é verdade. Isso foi muito interessante também, o fato de ter criado um blog. Os blogs eram assim mais para a gente contar o cotidiano, né? O dia, né? Como era o nosso dia, o que a gente tinha feito e tal. Mas esse blog eu resolvi fazer um pouco diferente. Isso foi em torno de 2006 ou 2007, não me lembro bem, mas no blog eu botava diariamente um capítulo bem pequenininho, assim, de 1 a 2 páginas, sobre uma história que eu tinha criado, uma aventura, que era a Ilana nas Terras de Lhu, bem ao estilo de espada e feitiçaria e tal. Mas a coisa mais legal de ter feito esse blog, é claro, além das pessoas comentarem, falarem sobre o texto, foi toda
articulação, uma rede literária que eu comecei a fazer com novos autores. E posso dizer que isso foi fundamental assim, para a criação, depois de um evento literário que eu criei junto com Christopher Casten-Smith e o César Alcázar, que é a Odisseia de Literatura Fantástica, que eu organizo até hoje aqui em Porto Alegre. Mas o blog realmente ele ajudou muito naquela época a criar esses primeiros contatos, né, com novos escritores, com outros colegas, né? Ah, que bom. E depois do blog, como você mencionou, em 2009 você começou a publicar contos em antologias, né, com temáticas fantásticas. O que você achou dessa experiência? Puxa, essa experiência aí foi ótima e ela decorreu exatamente disso, né? Desse blog, porque aí eu comecei a conhecer o pessoal que organizava, né, antologias em São Paulo, né? Aqui em Porto Alegre, então, não era algo comum ainda, né? E essa foi uma experiência ótima, porque eu comecei a investir realmente na escrita de contos fantásticos e pegando temáticas, por exemplo, voltadas aos monstros, né? A vampiros, lobisomens, fantasmas, zumbis. Comecei a escrever tudo quanto era conto nessas antologias. Eu acho, até nem tem bem a conta exata, que nesses primeiros anos que eu comecei a escrever, cheguei a participar de quase umas 40 antologias, ou talvez mais. Hoje em dia até eu não participo muito delas, mas foi algo muito importante para mim nessa caminhada. E é claro, nessa época tinha antologias que eram pagas, outras que não eram pagas, que você era convidado, né? Mas para mim valeu muito a pena, mesmo naquela época as antologias que foram pagas me ajudaram bastante, principalmente, né, para ter opinião de outras pessoas, né, mais distantes, né, do meu círculo, né, de amigos, de pessoas que eu conheço, né, para ter outras opiniões. E como eu te disse, eu acho que foi fundamental assim para a rede, né, para conhecer as pessoas. Hoje eu conheço muitos escritores. Isso é bom. Quando você fala desse feedback, você fala de um feedback mais profissional dos editores dessas antologias ou dos leitores mesmo? Olha, tinha algumas antologias em que existia uma maior preocupação na edição, né, nesse feedback, como tu falou, de editores mais preocupados em trabalhar o texto e deixar o texto melhor, né, o que ajudou também. E em outros momentos era uma relação mesmo com outros leitores, que em geral eram escritores, né, muito mais aqueles escritores que estavam participando também das antologias. Na época foi uma experiência bem legal. Hoje, eu acho que é mais legal assim que os autores tentem procurar antologias que não sejam pagas, que o autor não tenha que pagar por isso, né? E que tente levar o seu texto a partir, né, de uma boa edição, né, com uma editora que esteja realmente preocupada em fazer esse texto circular. Não, perfeito. Em 2010, você passou a ter uma experiência do outro lado, já que você foi o cofundador da Argonautas Editora, né? Especializada em publicar gêneros fantásticos, como o pulp, a fantasia e a ficção científica, uma experiência que foi até 2018. Você pode nos dizer o que você aprendeu sobre o mercado editorial durante estes 8 anos, as suas alegrias, as suas decepções? Pois então, assim, a Argonautas só me deu alegrias, com certeza, né? Um dos meus melhores amigos até hoje é o César Alcázar, que foi meu sócio aí na Argonautas. Nós nos conhecemos através de uma antologia que a gente tinha participado, uma antologia que era lá de São Paulo, e a gente acabou se conhecendo por ela aqui em Porto Alegre. E a gente pensou o seguinte: poxa, por que a gente não faz também, não organiza uma antologia? A gente chegou a enviar para uma editora, né, a ideia que a gente teve, né, da série Sagas, chegou pela Argonautas, teve 5 livros, né? Então, mas a gente enviou um primeiro número, a ideia para uma editora. Essa editora não teve interesse em fazer, né? Disse que já tinha muito trabalho e tal. E eu e o César então decidimos, cara, quem sabe vamos abrir uma editora, vamos ver o que acontece, como é que funciona, né? Acho que isso vai ser uma boa experiência para nós e realmente foi, né? A gente fez, então, o primeiro livro dos Sagas, que era Espada e Magia, depois veio Estranho Oeste, Martelo das Bruxas, Odisseia Espacial, e depois Revolução. E nós fizemos também outros livros, como Ascensão de Cthulhu, Herdeiros de Dagon, todos eles eram antologias trazendo, né, trabalhos inéditos de autores brasileiros.
Isso para nós realmente foi muito bom, porque além da gente estar escrevendo, né? Em primeiro lugar, eu sempre me vejo como escritor, mas eu gosto muito de fazer esse trabalho de edição, de leitura crítica, de ler o texto de um autor e comentar com ele, dizendo o que pode ser mudado, por exemplo, na história, em relação ao personagem, ao cenário, né? Ao final da narrativa e por aí afora, né? São coisas que eu gosto muito de fazer. Inclusive, talvez você possa até tirar uma curiosidade minha, que eu nunca tive uma experiência assim, trabalhar com um editor. Palavra final do texto, afinal. Às vezes há muitos autores que reclamam de interferência. Claro que isso vai depender da relação de autor-editor e de cada caso, né? Uhum. Mas, por exemplo, você dá sugestões, mas a palavra final, no caso, fica com o autor, com o editor? Como é que se dá essa relação? Puxa, eu acho que cada caso é um caso. Tem coisas que eu não gosto de publicar, então eu vou dizer que, olha, cara, melhor a gente tirar isso, não vai ficar legal, não é o que a editora procura, né? Tu tem direito de querer manter, mas talvez então a gente não publique. Então tem esse tipo de coisa, né? É uma relação de conversa que tem que se ter entre o editor e o autor, né? E dependendo do que o autor disser, né? Como ele justificar determinada coisa, a gente vai ver se deixa ou não, mas vai ser dito para o autor, né? A gente não vai fazer um corte sem avisar, né? Então tem muita gente que tem alguns editores, né? Às vezes a gente fica sabendo que fazem esse corte sem aviso, né? Então a gente não vai fazer nenhum corte sem aviso, é algo, né, que é conversado antes com o escritor. Ele pode aceitar ou não, daí a gente vê se publica ou não publica, né? Mas sempre conversando com o autor sobre essas questões. Ah, perfeito. Sempre com consenso e seguindo uma ética, né? Claro. Claro, claro. Às vezes até o que pode acontecer é ter uma revisão gramatical e, né, daqui a pouco mudou ali uma vírgula, ou mudou uma palavra que estava errada, né? Coisas pequenas assim. Acho que é comum acontecer numa editora, mas não em termos né, de se mudar, né, uma história, né, de descaracterizar ela. Aí a gente saltando um pouco aqui das antologias das quais você participou, em 2012 você lançou o seu primeiro romance, Protetores, né? Você poderia falar um pouco? Posso falar. Essa foi uma outra experiência também interessante. Foi uma editora nova que estava surgindo no Brasil, uma editora chamada Underworld, que veio assim, parecia que estava vindo com muita força. Na época, né, ela lançou vários autores nacionais, uma pena que não sei por quais problemas, né, ela acabou, eu acho que falindo, né, porque não entrou mais em contato com os autores, né? Saiu de cena. Uma pena, mas era uma editora assim que prometia e ela tinha uma relação também inicialmente bem interessante nas redes sociais, né? Tanto que eu mandei o livro para eles, Protetores. Protetores foi uma história que eu escrevi depois de ter jogado algumas sessões de role-playing game com amigos e escrevi uma história em que caçadores de monstros sobrenaturais viviam em Porto Alegre, então eles tinham que desvendar, né, onde estavam esses monstros, né, acabar com uma série de cultistas que existiam então nessa cidade, né, aqui em Porto Alegre. Mas foi bem legal assim o contato que eu tive com eles, que me impressionou bastante, porque logo que eu enviei esse original, eles entraram em contato, né, no mesmo dia, eu acho que em algumas horas eles leram o texto e queriam saber se eu tinha continuações para a história. Inclusive eu tinha e tal, e a gente acabou fechando um contrato, o primeiro livro foi publicado. Foi uma experiência interessante, mas por ser assim meu primeiro livro, eu gostaria que tivesse tido, né, uma conversa melhor com os editores em termos de revisão, né? Então acabou não sendo muito bom. Hoje, por exemplo, eu não divulgo muito esse livro, talvez pelo fato de ter sido assim o primeiro, mas é bem provável que eu faça uma nova edição, arrume aquelas coisas que eu não gosto nele mais, né? Hoje em dia já faz aí, estamos perto de 10 anos de lançamento dele, né? E muitas coisas tinham que ser arrumadas, inclusive até fazer as publicações das continuações que eu tinha pensado para o livro e que estão paradas aqui, né, no computador. Mas então são experiências, são coisas que a gente vai aprendendo, né? O meu segundo livro, que é o Mausoléu, que eu fiz pela própria Argonautas,
Foi uma edição que eu acho bem mais caprichada, né? Que eu mesmo tive a oportunidade de ter controle sobre isso, né? Com a ajuda do meu sócio, né? Do César. É claro que isso aí também tem um outro problema, né? Nem sempre editar o próprio livro pode ser uma boa coisa, mas no meu caso, eu acredito que tenha funcionado, né? Pelo retorno que eu tive dos leitores, né? Então acho que foi legal também, foi uma experiência bem boa, que depois acabou, né, se transformando, já que a partir do 13, que é de 2015, eu já comecei a publicar com a VEC, então, né, tendo leituras aí de outra editora, isso ajudou bastante. Eu espero que você faça essa revisão dos protetores. Eu praticamente já li tudo que você escreveu. Puxa, que legal. Está faltando o Mausoléu e o Protetores, né? Eu espero que o Mausoléu saia Uhum. em e-book brevemente, né? Sim, sim. Eu já agora estou num período aí terminando uma tese de doutorado, mas tudo dando certo, a partir de agosto eu já consigo retomar os meus projetos e um deles é passar para a VEC, né, o Mausoléu, para a gente poder fazer uma nova edição. E o Protetores, quem sabe, aí para ano que vem, quando eu tiver um tempinho sobrando para tocar ficha nas continuações dele e fazer algumas modificações para fazer uma edição nova. Eu acho que tem potencial aí, pelo pouco que você me contou da história, é bem interessante. E a gente sabe que, comercialmente falando, séries são, digamos assim, o que estão na moda, né? Veja Harry Potter, o Senhor dos Anéis é antiga, né? Eu ia Sim. mencionar, na verdade, Guerra dos Tronos. Então, pode ser uma boa opção, não só em termos criativos, como em termos financeiros, digamos assim. E esse livro ele tem uma pegada mais juvenil, né? O que é diferente, por exemplo, do Mausoléu, 13, Comboio de Espectros, né? Tem uma pegada mais adulta, apesar de eu falar desses livros em escolas, no ensino médio também, né? Então, são públicos diferentes. De fato. Agora, falando desses teus livros, a grande maioria até hoje dos seus livros são livros de contos, né? Como Mausoléu, 13 e Aham. Comboio de Espectros, que é bem recente. De romances, você tem Os Protetores e O Estranho Oeste, de Kane Blackmon. Mas lendo Uhum. recentemente O Estranho Oeste, eu não pude deixar de notar que se assemelha a uma junção de vários contos que, em conjunto, criam uma história de forma sequenciada. Essa impressão fica ainda mais nítida quando se observa que alguns desses contos já haviam aparecido anteriormente nas coletâneas que eu citei, né? Uhum. Então, você se vê como um contista, um apreciador e seguidor do formato das histórias curtas? Você prefere seguir esse caminho ou ambiciona também trabalhar com romances? Olha, contos e romances são diferentes, né? Eu acabo optando mais pela escrita de contos, talvez pelo fato de que eu não consigo me concentrar em somente uma história. Eu tenho muitas histórias para contar e eu gosto de contar elas em momentos diferentes e talvez por isso eu gosto mais de escrever contos, para ter várias histórias. Agora, eu também gosto de escrever histórias que existam personagens fortes que podem aparecer novamente em outras histórias. E como tu observou muito bem, o Estranho Oeste de Kenny Black Moon, ele é um romance fix-up, né? Todos os capítulos dos livros, eles poderiam ser lidos independentemente como um conto, mas quem lê o livro do início ao fim vai perceber que há uma espinha dorsal na história e o personagem ele vai evoluindo, ele vai mudando conforme vão acontecendo, né, as suas peripécias. Então, por exemplo, a primeira história do Ken Black Moon, que se chama O Bisão do Sol Poente, ela foi publicada no livro Sagas, volume 2, Estranho Oeste. Então, foi a primeira vez que eu escrevi uma história desse personagem em 2010. Né? Então, já faz um bom tempo. Eis que, ao conhecer, né, o meu amigo Arthur Weck, né, da editora AVEC, ele em um determinado momento ele me disse: "Ô, Duda, é o seguinte, faz logo aí um romance do Kenny Blackmon, nós precisamos publicar esse personagem numa história longa." Bom, perfeito, né? Então eu já tinha publicado 3 capítulos independentes, né, em 3 livros e decidi, né, colocar eles em uma única história. E isso foi também uma tarefa bem interessante, porque ao escrever os novos capítulos e inserir essas histórias, né,
no livro, no romance, eu acabei fazendo algumas adaptações, né, para transformar um pouco elas. Então também foi uma experiência bem legal e esse livro ele tem tido boas saídas, tem boas resenhas também. Isso significa que teremos um segundo volume dele, né? A última história do Kenny Blackmon termina com ele indo, né, para Nova York. Isso significa que então ele vai ter histórias agora não no oeste, né, mas na outra costa dos Estados Unidos. E vai se chamar A Estranha América de Kenny Blackmon. Oh, perfeito. Não, eu gostei bastante. E, realmente, como você disse, quem não sabe que esses contos, alguns dos contos foram publicados anteriormente, nem percebe, porque o livro realmente tem o arco do personagem, de todo o seu desenvolvimento, né? Ficou muito interessante mesmo. Espero que saia em breve esse novo livro. Nesse ponto eu acabo, é claro que a gente acaba de alguma maneira sendo influenciado por aquilo que a gente lê. Eu sempre gostei muito das histórias do Robert Howard, né, do Conan. E o Conan o Bárbaro, ele tem exatamente contos, e esses contos eles vão transformando a vida do personagem ao longo dos tempos, né? E isso me ajudou bastante a pensar também no Kenny Blackmon e na maneira como eu ia escrever uma história para ele. Sim, e nós observamos também a influência do H.P. Lovecraft nos seus escritos, né? Eu também gosto bastante assim do horror que o Lovecraft apresenta, né? E isso acaba também me influenciando bastante na maneira como eu escrevo algumas histórias de horror, né? Porque tem outro autor que eu gosto muito e eu acho que é o grande mestre de todos do horror, que é o Edgar Allan Poe, né? O Edgar Allan Poe ele tem um horror mais macabro, né? Enquanto Lovecraft vai, né, para um aspecto mais do horror cósmico. Então são horrores diferentes e eu gosto, né, de lidar com cada um desses horrores também nos meus contos, né? E acaba quando eu faço um conto mais voltado para o horror cósmico, a gente acaba lembrando aí do Lovecraft, né? Até acabo inserindo algumas criaturas dele, às vezes sem nomear, nas minhas histórias. Tanto que teve, acho que foi em 2018, agora eu já não me lembro, né? Eu publiquei um conto chamado Os Crimes de 10 para as 2, que é uma história policial, mas é uma história policial que é, né, inserida em um universo de horror cósmico, e uma das criaturas do Lovecraft aparece aí no fim. Esse conto até recebeu o primeiro prêmio Aberst, de literatura policial, de suspense na área do conto. Então foi muito legal essa experiência também. Esse conto pode ser encontrado em alguma coletânea publicada? Então, a coletânea, cara, agora tu me pegou porque eu me esqueci o nome da coletânea Narrativas do Medo. Ufa, ainda bem que eu lembrei. Tá? É no volume 2, né? Narrativas do Medo foi organizada pelo Vitor Abdala, que também é um grande escritor de horror. Gosto muito do trabalho dele. Ele organizou essas duas antologias e está na Narrativas do Medo 2. Não sei se o livro já não está esgotado, né? Ainda dá para procurar por ele, mas aí a boa notícia é que devemos ter nos próximos dias ou nos próximos meses, né? Porque é difícil de dizer com essa situação que a gente está passando de pandemia, mas nos próximos meses deve ter o meu livro novo sendo editado, se chama Os Mensageiros do Limiar, que vai ser pela VEC Editora, e tem esse conto lá nesse livro. Então, em breve deve estar saindo. Então vai ser o seu quarto livro pela VEC Editora, né? Exato. Como é que se iniciou essa parceria de sucesso? Pô, então com a VEC eu conheci o Arthur na casa de outro amigo escritor, que é o Christopher Castensmith, né? A gente foi jogar jogos de tabuleiro, RPG e tal. Conheci o Arthur e a partir dali a gente ficou muito amigo, e ele ainda não tinha a editora, né? Quem tinha editora aqui em Porto Alegre era eu, César, né? A editora fantástica, que era Argonautas, e conversando com o Arthur, ele estava muito empolgado, né, com essa ideia de ter visto a Odisseia de Literatura Fantástica. O Arthur tem toda uma história, né, do avô e do pai dele, que eram editores, e ele ficou muito interessado em também retomar, né, a profissão, né, da família dele, e vendo amigos fazendo isso, eu acho que de alguma maneira incentivou ele, e a partir dali a gente sempre mantém contato, né, e eu logo sugeri para ele
fazer uma coleção, que se chamou Coleção Sobrenatural, só que infelizmente saiu um livro somente, que é o volume 1, Vampiros, né, que inclusive estava, que agora tem e-book também, então ele acabou saindo bastante, né, as vendas do livro nesses últimos dias, mas a gente fez um volume e a ideia é que a gente retome esse projeto e faça novos volumes da coleção Sobrenatural, né, convidando somente autores nacionais, mas com o Arthur, com a VEC. Além disso, eu também tenho atualmente o Multiverso Pulp, que já está no seu segundo volume. O primeiro é Espada e Feitiçaria, o segundo, Ópera Espacial, e o terceiro é o Horror. Esse ainda vai demorar um pouquinho, né, em função do meu doutorado, mas deve sair por agosto, já está sendo encaminhado para venda também. Eu, inclusive, ia chegar nessa parte. Além de escritor, você também é editor e organizador dessas coletâneas, né? Eu estava vendo aqui, tem o Multiverso Pulp Volume 1, Espada e Feitiçaria, volume 2, Ópera Espacial. Eu acredito que esse que você citou dos vampiros, né? A Coleção Sobrenatural, Volume 1. E Isso. tem também o Planeta Fantástico, esse foi por outra editora, né? O Planeta Fantástico é com a editora aqui de Porto Alegre, a editora Metamorfose, né? A gente publicou o volume 1 ano passado e vamos publicar o volume 2 esse ano, também no segundo semestre. O Planeta Fantástico, ele também é voltado para autores iniciantes e autores que já tenham outras publicações, né? A gente abriu edital, né, para que o pessoal mandasse os seus contos, e é isso, eu faço esse trabalho de edição, de leitura crítica, né, escolho quais os contos que se encaixam melhor na temática que eu peço, e a gente vai publicando, né, incentivando a literatura fantástica no país. E ao mesmo tempo que eu faço esse trabalho de organização, eu gosto também de deixar sempre um conto, né, publicado nesses livros, né? Deixar sua marca. Exatamente, eu gosto muito de fazer isso. Pronto. As suas histórias são, assim, primariamente do gênero terror e aventura, né? Você tem interesse por outros gêneros em escrever, por exemplo, suspense, policial ou ficção científica? Então, nesse novo livro que é o Mensageiros do Limiar, vai se ver aí alguns contos de ficção científica, né? Mas são os meus contos, em geral, eles são cruzamentos, né? Aí tem ficção científica com ópera espacial que busca muito, bebe na vertente da aventura, né? Então, a aventura é muito forte também na minha produção, né? Seja essa aventura que é mais da ficção científica ou então da fantasia. E o horror é essa outra vertente que eu gosto também de trabalhar. Então, eu me vejo como um autor que explora diversos aspectos daquilo que a gente pode chamar de literatura fantástica, né? Trabalhando na vertente do próprio fantástico como gênero, né? No qual o Todorov dizia que o fantástico é aquela história em que surge alguma coisa sobrenatural e esse sobrenatural, até o final da história, o leitor vai ter incerteza se essa história, se, por exemplo, o surgimento de um fantasma era apenas uma visão, uma loucura do personagem, ou então se realmente ele existia. Então, fantástico como gênero, eu gosto muito de trabalhar também, e é claro, o horror, a fantasia e a ficção científica. E a partir daí, vamos fazendo esses cruzamentos. E o policial e o suspense eu também trabalho, mas trabalho dentro também da vertente do fantástico. Não faço, por exemplo, uma história policial realista, então eu não trabalho dentro dessa vertente, da vertente realista. Sim, na verdade tudo meio que se mistura, né? Os gêneros, uma verdadeira amálgama, né? Uhum, exatamente. Aí, vendo aqui um pouco a questão do lado do público. Você tem formação em História e Literatura Brasileira e é professor universitário. O que você tem sentido, o que você acha do interesse dos jovens pela literatura em geral e particularmente pela literatura fantástica? Se diz que o brasileiro não lê, será verdade? Puxa, é uma resposta bem complexa, na verdade, né? Hoje, o que existem são muitas formas de entretenimento, né? Leitura de um livro, leitura, né, de quadrinhos, o cinema, os jogos, né, jogos de tabuleiros, os jogos digitais, são tantas opções, né,
que realmente fica mais difícil, né, cooptar, né, alunos e leitores. Mas o legal é que cada uma dessas, eu usei a palavra entretenimento, tá? Mas cada um desses suportes, seja o livro, seja um jogo digital ou então o cinema, eles são experiências diferentes. Então, eu acho uma coisa bem legal sempre de mostrar é que o livro nunca vai ser o mesmo que o filme. A gente pode pegar, inclusive, né, Laceu falou em Senhor dos Anéis. O livro do Senhor dos Anéis é diferente do filme, né? São outras maneiras da gente ver, da gente encarar essa experiência. Então, o livro sempre vai ser importante. Eu acho que isso que a gente tem que deixar bem claro, importante como uma experiência, né? Uma experiência de um determinado suporte, né? Que você vai ter contato. Então, o que eu acho também é que a gente tem um país com grande potencial, são muitas pessoas, né, que vivem, né, no Brasil. Porém, se a gente pensar em termos de livrarias, as livrarias elas estão principalmente concentradas nas grandes capitais e que ficam próximas ao litoral brasileiro. E todo esse interior, né, que não é explorado, né, como essas pessoas se divertem? O livro também tem que ser encarado como uma diversão. E, obviamente, não só como diversão, né? A gente vai ter livros importantíssimos que são livros para nos formar, né, como pessoas, como cidadãos, né? Então, a gente precisa cada vez mais fazer esse incentivo. E pelo que eu sinto quando eu vou a escolas, os alunos, eles adoram a presença dos escritores, eles adoram a leitura dos livros desses escritores locais, né? Eles se identificam bastante com isso e, de alguma maneira, isso serve para mostrar também que esses alunos podem ser como os escritores, eles podem ser artistas, eles podem ser cineastas, eles podem ser ilustradores de histórias em quadrinhos. Então, como eu falei logo no início, a escola ela é tão importante para todo esse processo, né? E sim, nós temos mercado e tem mercado para todos os escritores e escritoras que quiserem, né, participar desse mercado, se a gente fizer com que a educação e a cultura ela seja valorizada. E ao contrário do que se diz, essa é uma grande maneira de fazer com que haja um crescimento da economia no país. Sim, de fato, é economia criativa. Inclusive, é fascinante observar, por todos esses suportes que você falou, cinema, jogos, quadrinhos, séries de TV, como as pessoas são fascinadas por histórias, né? O ser humano, desde o início do tempo, tem essa necessidade, né? Para nós, é particularmente interessante ver as histórias contadas no Brasil. Eu, por exemplo, quando li alguns dos seus contos situados em Porto Alegre, eu achei isso muito legal. Olha, um conto na cidade brasileira, um conto fantástico. É muito bom a gente se ver, né? E se ler Uhum. na nossa própria língua. Exatamente, as artes elas nos ajudam a ter um olhar que não é só o nosso, a gente pode ter um olhar de empatia em relação ao outro, né? Saber, ao menos um pouco o que as outras pessoas sentem. Obviamente que, né, a experiência física, né, a experiência aquela mais concreta, a gente pode não ter, mas quando a gente se coloca na pele do outro, a gente tem mais chance de ter empatia pelas outras pessoas, de fazer uma sociedade melhor, né? Uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Economicamente, né? Mais igualitária em todos os sentidos, né? No sentido de que a gente possa respeitar as pessoas. Não, exato, exato. E, infelizmente, empatias também falta. Agora, saindo um pouquinho aqui do campo da literatura, indo para suas outras atividades, você foi um dos curadores do evento Tu Frankenstein, realizado em 2013 durante a Feira do Livro de Porto Alegre. Eu li um pouco sobre o evento, achei interessante. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes sobre esse evento. Foi assim, bom, primeiro é o seguinte, eu comecei uma relação muito legal com o pessoal da Câmara do Livro de Porto Alegre, logo que eu publiquei o primeiro livro da Argonautas, eu, César, os Sagas, Espada e Magia, cheguei com um livrinho de bolso pequenininho lá na Câmara do Livro de Porto Alegre e disse, olha, eu tenho uma editora, gostaria de divulgar o meu livro, né, o livro desses autores, né, que estão participando do livro, gostaria de promover um evento aqui, né? E isso foi muito bem recebido,
né, já em 2012, então eu já tive a oportunidade de fazer uma curadoria de um primeiro evento em Porto Alegre, e depois disso, né, o pessoal da feira me convidou se eu não queria continuar organizando para eles um evento que se chamava To Frankenstein. A ideia do evento era fazer com que, em uma noite, o evento começava de tarde, né, os autores convidados fariam bate-papos com o público, e à noite todos esses autores seriam confinados, né, em um local da cidade para escrever contos fantásticos, contos de horror, né? E as primeiras 2 edições do evento foram na Biblioteca Pública do Estado, aqui em Porto Alegre, e depois os 2 últimos eventos, né, finais, foram no Teatro São Pedro. Então nós tivemos 4 edições, das quais publicamos 2 livros, das 2 primeiras edições. E foi muito legal ter presença de diversos autores do Brasil e também alguns autores internacionais que vieram aí nos visitar. Esse evento, por acaso, fazia parte da Odisseia de Literatura Fantástica ou isso era outra situação? Não, era outra situação. Nesse, no do Frankenstein, né, somente eu trabalhei como organizador, junto, obviamente, com a Câmara do Livro, que promoveu o evento, então eles me chamaram para a curadoria. E a Odisseia de Literatura Fantástica, ela surgiu em 2012, né, foi um evento criado por mim, pelo Christopher Castensmith e o César Alcázar, e depois dali nós tivemos já 6 edições, né. Durante essas edições surgiram outros organizadores para nos ajudar no trabalho, todos eles escritores, né, a Nikellen Witter, o Christian Davi e também o Arthur Weck. Ano passado nós tivemos uma edição do evento, na qual eu fui organizador junto com o Arthur, e nós tivemos o primeiro prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, e esse ano, infelizmente, né, esse ano estou só eu como organizador, mas infelizmente com a pandemia foi impossível realizar o evento, mas ano que vem, se as coisas melhorarem, estaremos aí de volta com a Odisseia de Literatura Fantástica, que é um evento no qual a gente costuma ter 10 bate-papos em 2 dias, e tem um volume mais ou menos entre 40 e 50 escritores são convidados nos 2 dias, para falar só sobre fantasia, horror, ficção científica. Bate-papo com o público? Então, são sempre mesas com um mediador, né? E esse mediador vai conversar, vai fazer perguntas para os autores, e depois, no final, né, dos bate-papos, em torno de 10, 15 minutos, abrimos para as perguntas do público. Ah, muito legal, muito legal. Aí, além de fazer tudo isso, escrever, organizar esses eventos, eu vejo que, voltando para o seu lado profissional, você também leciona oficinas de escrita criativa e literatura fantástica, né? Acho que são oficinas online. Sim, são as oficinas pelo curso Metamorfose, que é aqui de Porto Alegre, que também é a editora pela qual eu publico o Planeta Fantástico. Então, eu dou aulas com vídeos para os alunos, então ela não é uma aula ao vivo, mas as aulas são gravadas, eu indico textos e também passo exercícios. Nesses exercícios, os alunos enviam, né, os textos, e eu faço a leitura crítica desses textos e mando dicas para o pessoal. Esse é o nosso braço assim online, né? Mas também dou aula lá no curso, né? Tem o curso físico, eu dou aula de literatura fantástica lá por módulos. Mas, né, como está acontecendo nessa pandemia horrível no nosso país, que tem nos deixado, né, em depressão, dá para se dizer assim, né, não estamos fazendo, né, as aulas presenciais. Então, essas aulas são, digamos assim, para aspirantes a escritor, jovens interessados em literatura. Então, pessoal iniciante que é interessado em literatura e algumas vezes já escritores, né? O pessoal que tem algumas publicações. Esse ano, pela primeira vez, a gente ia abrir um grupo presencial somente para escritores, né? Pessoal que já publica. Infelizmente, como eu disse, foi impossível. Mas vamos ver se para o segundo semestre, ou talvez ano que vem, a gente já dê conta disso novamente. E eu também costumava, né, dar aulas em casa, particulares, né, trabalhando com o texto dos autores. Mas isso, por enquanto, está em suspensão. Não, isso é muito importante. Às vezes muitas pessoas têm interesse em saber mais sobre a técnica, sobre os meios de escrever, né? Mas
não tem Aham. assim uma mão mais experiente para lhe guiar, vamos dizer assim. Mas você não para, né? Eu vi que além de tudo isso, você também dá palestras, você faz curadoria de eventos literários, edição e leitura crítica especializada em textos de horror, fantasia, ficção científica e seus subgêneros. No caso, isso é uma parte, além do curso, você também atua nesses segmentos? Isso é a parte, né? Quem quiser entrar em contato comigo, manda um e-mail aí para dudawfalcão@gmail.com, né? Dizendo qual o seu interesse, né? Que é uma leitura crítica de determinado conto ou de romance, que eu faço um orçamento aí para poder fazer essa leitura. Só nesse momento aí eu estou um pouquinho parado com isso, como eu te falei, estou fazendo o doutorado, termino agora em julho, então retomo esses trabalhos também a partir de agosto. Eu vou colocar o seu e-mail aqui na descrição do episódio, assim como do seu site, que você tem um site onde você fala dos seus livros, de um pouco de você, né? Isso. Então, Duda, meu amigo, muito obrigado por sua participação aqui no podcast. Lhe desejo muito sucesso com seus livros, com seus projetos, as suas oficinas, com seu doutorado, né? E fico aqui ansioso pelo próximo lançamento. Muito obrigado, Helder. Poxa, muito obrigado mesmo, cara. Valeu a força aí, o espaço. O próximo livro, então, como eu te falei, Mensageiros do Limiar, sai em breve, né? Está sendo produzida também uma história em quadrinhos do Estranho Oeste Kane Black Moon, deve sair, de repente, até ano que vem. Tem aí um outro projeto pela primeira vez, né? Eu emplaquei um roteiro aí com outros escritores de um filme de terror, que deve sair também para o ano que vem. As coisas estão acontecendo. Ah, legal. É um filme produzido de forma independente? Olha, é um filme que passou em um edital, então ele tem um dinheirinho que me parece bom para ser produzido. Então acho que vai sair alguma coisa interessante aí, né? Claro que eu, como roteirista, agora já as coisas não estão mais na minha mão, né? Mas eu conheço muito bem aí a diretora, né? Então acho que vai ser bem legal aí quando o filme chegar, eu te aviso. Ah, perfeito. Se chama Edifício Bonfim. E o livro do Kane Blackmon sai para o final do ano, começo do ano que vem, um novo livro? Então, Kenny Black Moon, por enquanto, eu não estou mexendo nele. Ele está só com um pequeno capítulo, né, do livro novo, né, e eu preciso tocar ficha nisso para a gente poder publicar, mas é para ano que vem também, né? Assim que eu já tiver liberado os estudos acadêmicos, é muita escrita que vem pela frente e ano que vem vai ter bastante coisa, porque a ideia é ampliar bastante também as produções de antologias, né? O Multiverso Pulp, para o segundo semestre eu devo mostrar, aliás, abrir edital com a VEC Editora no mínimo para mais 3 números, dar continuidade também no Planeta Fantástico e quem sabe na coleção Sobrenatural. Então tem bastante coisa para vir ao longo dos próximos meses. Ah, perfeito. Tudo isso só vai enriquecer ainda mais essa efervescente explosão da literatura fantástica brasileira que tem acontecido nos últimos anos, né? Sucesso aí com todos esses projetos, meu amigo, e mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Helder. Valeu, cara. Um abração virtual aí para ti e agradeço muito quem escutou ou quem vai escutar, né, esse podcast. Valeu. Valeu.